Confia a gente, graça e paz. Depois de uma ceia, melhor que eu repetiu o que eu falei na semana passada, conforme nós estamos se fazendo, nós estamos mais difíceis. Porque, conforme você vai fazer algumas coisas, você tem que ser ministrado. A gente recebeu alguns desafios de mudança de posicionamento. E não sei porquê, mas me colocaram na parte mais difícil, que é falar da crucificação. Porque só fala da crucificação quem entende. E a gente precisa entender esse processo. E, infelizmente, nós temos uma realidade hoje de algumas pessoas que não têm. Né? E vamos abrir nossas Bíblias, Marcos, capítulo 15, e vamos ler a partir do versículo 16. Quem achou, Isabel? Amém. Vamos lá. Marcos 15, a partir do versículo 16. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório. Reuniram todo o decano, vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E saudavam, dizendo: Salve, Deus. Davam-lhe na cabeça com isso, cuspiam nele, quando se de joelhos o adoravam. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava no campo, pai de Alexandre de Roma, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar de caveira, da caveira. Deram-lhe a beber um vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes a sorte, para ver qual levaria cada um. Era a hora terceira, como o crucificado. E por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, como os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar. Desde agora da cruz do Cristo, desce agora da cruz do Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos também os que com ele foram crucificados, uns com. Versículo 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a 9ª hora. A hora 9ª clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns que estavam ali, ouvindo isto, diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-lhe a ponta do caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirar. Mas Jesus, dando um grande brado, esperou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. O centurião que estava à frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Estavam também ali
Algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e o serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, e os que lembram do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo a Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que Jesus já tinha morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia há muito tempo que ele havia morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José de Arimateia. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que compraram e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto em uma rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena, Maria mãe de José, observava onde foi posto. Capítulo 16. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ele balsamado. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao dispor do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado de ele, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde ele tinha posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele nos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele havia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho para o campo. E indo eles anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram. Finalmente apareceu Jesus aos 11, onde estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E lhe disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de eles terem falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, operando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que lhe seguiam. Abremos, Senhor. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz nas nossas vidas. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos entregou de estarmos juntos, para que nós possamos desfrutar, meu Pai, do conhecimento, para que nós possamos desfrutar, meu Deus, dessa comunhão rica. Obrigado, Senhor. Não há outras coisas a falar ao Senhor senão palavras de gratidão. Que essa seja uma realidade nas nossas vidas. Palavras de gratidão em direção ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente,
O estudo de hoje já começa com Jesus sendo humilhado, e hoje tivemos o spoiler na pregação do pastor, que retratava justamente o que já estava acontecendo a partir do capítulo 16. Cerca de 600 soldados prendem Jesus no ambiente. Nesse ambiente, começam a humilhar Jesus. Perceba que nesse lugar já não há mais ordenanças por parte de Pilatos, já não há mais ordenanças por parte dos sacerdotes. É simplesmente a espontaneidade que existe por parte dos soldados romanos que estavam ali. Simplesmente em ferir e humilhar Jesus. É um ambiente onde não há mais pessoas em um patamar mais alto. São só soldados que querem fazer alguma coisa ali e assim fazem. Jesus, nesse percurso de ser julgado, passa por no mínimo 10 ambientes. Ele vai Anás, vai Anás, Caifás, vai para Herodes, volta para Pilatos. Eu contei pelo menos no mínimo 10 lugares sendo arrastado, apanhando. E algumas coisas a gente tira a respeito disso, né? A forma como a humanidade, uma humanidade distante do projeto de Deus, porque aqui de fato é uma resistência. E uma mente ligada totalmente à forma momentânea como as pessoas agem. E isso é a realidade daqueles soldados. A forma momentânea como eles agem. O coração também, totalmente depravado e corrompido. Eu vou ficar só um pouquinho mais à frente para eu poder ficar aí. E ali eu coloquei, a verdadeira humanidade não está nos soldados, mas em Jesus. Porque a gente vai enxergar algumas lições, como Jesus age e como os soldados agem. E aí a gente vai enxergar algumas coisas, né, de posicionamento, tanto por parte dos soldados como por Jesus. E esse posicionamento dos soldados, como eu já falei, é uma liberdade que ela é exercida sobre o meu governo. Quando eu não tenho uma liberdade que está de acordo com aquilo que Deus quer, e uma liberdade que é concedida por Deus, né, dentro e compatível com o plano que Deus tem para mim. Eu acabo me desviando e criando algo que não é a liberdade, né, do plano original. O estímulo dos sacerdotes em descredibilizar a forma como Jesus era naquele meio. Né? E Pilatos, mais uma vez, zombando do povo judeu. No versículo 26, está lá escrito que Pilatos vai pegar a plaquinha, que era ele, oficial que anunciava o motivo da morte, e vai colocar em cima da cruz, e vai colocar assim, o rei dos judeus. E isso serve também como uma das formas de interpretação da afronta, de mostrar que Roma, mais uma vez, consegue exercer ali o domínio. E também uma forma de mostrar que foi o próprio povo judeu que, de fato, matou Jesus. Né? Como ele falou a respeito que ele não enxergava em Jesus crime algum, né? Motivo algum para ser punido. Pode passar aqui. Temos também algumas falas de Jesus a respeito do porquê me abandonaste. E aqui é algo que a gente não consegue afirmar de fato o motivo pelo qual ele fala isso. A única coisa que nós temos são algumas teorias que fazem muito sentido, na verdade, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira que eu achei muito interessante, eu acho melhor a gente trazer aqui, é que a maioria de nós conhecemos e concordamos, que é Jesus provando da consequência do pecado. Porque um Jesus que teve todas as experiências humanas possíveis, passou por traição, né? Apanhou, foi humilhado, ele não tinha provado da consequência do pecado, porque ele não tinha pecado. Mas esse é o momento em que na cruz Deus lança ali os pecados sobre Jesus para que nós fôssemos livres.
Consegue entender? E essa é uma forma de pensar. E eu trouxe outra também que é muito interessante. Eu vou pedir que os irmãos abram no Salmo 22, porque é uma possível citação ao Salmo 22 também. Tá? Vamos lá? Salmo capítulo 22. A partir do versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Vamos lá agora, no versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes sobre a minha vida. Desculpa, isso, sobre a minha vida. Deita uma sorte. São relógios que estão totalmente completamente nessa história. A explicação. Né? Uma verbalização de Jesus, quando ele fala Deus meu, que é igual ao versículo 1 do Salmo 22, e o versículo 18 desse mesmo Salmo vai falar a respeito dos soldados estarem repartindo as vestes de Jesus no momento em que ele já está na cruz. Tá bom? Então, vale a pena lembrar, né, e ressaltar que a crucificação de Jesus não foi a única, né? Então, existia uma sequência de mortes que eram feitas, de assassinatos que eram feitos, onde o meio da morte era a cruz. Então, a cruz era uma morte comum, podemos dizer, porque já havia um relato, tanto é que nós vamos ter ladrões sendo crucificados no mesmo momento que Jesus. Né? E algumas pessoas vão dizer que a cruz era a morte mais dolorosa, onde as pessoas não morriam imediatamente, né? Passavam dias para morrer. E aí a gente vai enxergar no final do capítulo 15, um Pilato assustado, porque Jesus morreu rápido, né? É cerca de 6 horas que ele fica crucificado, e ali ele já morre. Na verdade, as pessoas demoravam dias para morrer. E aí Pilato se assusta e pede para um centurião realmente confirmar se ele já morreu. Pode passar. E aí, quando Jesus morre, ele vai bradar, né? E aí Marcos não vai dizer o que ele bradou, mas em João está lá escrito que o coração está consumado. Essas 6 horas aí, foi das 9 da manhã e às 3 da tarde, onde era feito o sacrifício daquela época. Nesse período. E aí, Jesus Cristo verbaliza isso, está consumado. E isso é um brado de vitória que é feito por parte de Jesus. Perceba que é o momento em que ele vê que ele conseguiu cumprir o plano que Deus tinha enviado a ele. E aí a gente desenvolve alguns pensamentos a respeito da vitória. Né? Porque muitas vezes nós entendemos que vencer é o resultado positivo de alguma coisa que eu criei, alguma expectativa que eu criei no meu coração. Né? Mas quando a gente enxerga um Jesus falando sobre a vitória, com, de fato, o cumprimento da vontade de Deus, a gente repensa a respeito disso. De fato, vencer para nós que somos cristãos é fazer a vontade de Deus, é o cumprir a vontade de Deus. Não é somente as expectativas que eu criei ou o resultado positivo disso. Muitas vezes vencer contrapõe algumas expectativas. Porque o vencer não é a minha vontade em si, mas sim a vontade de Deus. Né? E várias formas de interpretação a respeito disso. Né?
E aí nós vemos um Jesus aplicando a liberdade já sobre a gente. Né? Vai ter um véu rasgando de cima para baixo, já mostrando que, de fato, o véu foi rasgado, né? Que nós temos acesso direto. Isso é resultado da crucificação. Pode passar, gente. Eu quero mostrar a respeito de alguns acontecimentos que temos a respeito desse golpe, que é um lugar, e eu não sei se os irmãos estão conseguindo enxergar, mas existe algo, existe algo dessas imagens que eu vou passar para vocês, que está em todas elas. O que é que existe de comum entre essas imagens? Eu vou pedir para vocês prestarem mais atenção nessas imagens, e aí vocês já vão passar. Se vocês conseguem enxergar algo além de Jesus na cruz, tá? Algo que é, tipo assim, existe em todas essas imagens. Pode passar. Pode passar. Todos estão enxergando. Pode passar. Mais um. Nessa 10. O que é que os irmãos conseguem enxergar de diferente assim, sobre essas imagens e conseguiram perceber algo que tenha comum em todas essas imagens que eu passei? Uma cadeira embaixo da cruz. Quantos sabem a respeito dessa cadeira? De fato, é possível que o porquê dela estar aí. Essas imagens são as pinturas, né, e são uma das mais, assim, de total relevância, né, desde a história da igreja. E todas elas nós vamos encontrar uma caveira embaixo da cruz de Jesus. Era lugar um dos motivos. Porque Gólgota, de fato, além de eram crucificadas as pessoas, e as pessoas que eram crucificadas, elas não iam para o fundo, né? Elas eram soltas dali, e às vezes caíam, o que sobrava. Mas existe algo além também, de somente ser o lugar da cadeira. Existia um cara no século II chamado Orígenes. Ele é egípcio, foi padre da igreja. E ele levantou, né, essa teoria de que a cruz de Cristo foi erguida em cima do túmulo de Adão. E o lugar onde Adão foi, de fato, sepultado, e aquela caveira ali significa o crânio de Arão. E isso foi dando continuidade, esse pensamento, tanto que até hoje, né, que a gente enxerga nessas imagens. E ele falava a respeito de conforme o sangue de Cristo ia escorria sobre o canto de Adão. E isso simbolizava a segunda aliança, né, o segundo Adão. Todos sepultados no mesmo lugar, no passado. E aí a gente vai ter o início da jornada da Bíblia, né? O Novo Testamento sendo o texto mais confiável do mundo, isso sendo afirmado pela maioria dos teólogos, que foram os discípulos de Jesus, né? Foram postos à prova para negar. Ou negam o mundo, e eles não negaram. Né? Não tem como voltar atrás quando você vive. E sobre relatos, quando você condena, você morre, e você decide morrer porque não tem como negar, entende-se que você está falando a verdade. Fora que de fato, Jesus, Deus cumprindo tudo aquilo que já havia sido dito no Velho Testamento. Né? Em Marcos, nós estudamos a respeito desses últimos três todos, o cumprimento de várias profecias.
que foram feitas tanto a respeito de Jesus. Né? Tem João Batista, que é o cumprimento de uma profecia. Né? E a forma como João Batista é fiel àquilo que foi predisposto para ele, a roupa de João Batista estava na profecia. Quando a gente olha para João Batista, com roupa de pele de camelo. A dieta de João Batista estava lá, aquele sacerdote e os mais silvestres. Está lá, João Batista sabendo também. O cenário onde João Batista exerce o seu ministério no deserto. E quando a gente olha em Mateus capítulo 3, está lá, João Batista exercendo o seu ministério no deserto. Isso tornando a forma como nós confiamos a respeito daquilo que Deus fala. Um Deus que fala no Velho Testamento, que remete às profecias, e no Novo Testamento aquilo é cumprido. E assim é nas nossas vidas também. Um Deus que fala ao nosso respeito. E aquilo que Ele fala sobre nós, Ele cumpre. E aí eu coloquei a respeito do tempo, né, que é uma frase grega sobre o tempo curado. Né? E aí eu queria entender muito a respeito se o tempo foi capaz de curar ou extrair da gente o amor de Jesus. E aí nós vamos ter pelo menos 2000 anos aí de uma distância, de um amor que está vivo em nós todo esse tempo. E mais uma vez, a forma como o homem tenta diagnosticar algumas coisas a respeito, isso não vai falar a respeito do caráter de Deus. O caráter de Deus, de um amor que nos amou de forma incondicional. E esse espaço de tempo, da época que Jesus viveu até a época que nós estamos passando hoje, não foi capaz de secar ou de tirar o amor de Jesus em nós. E como nós estamos entendendo a mensagem da cruz? E isso é muito interessante porque cada um entende de uma forma, cada um conhecia de uma forma. Eu não tenho como falar a respeito da forma que o pastor vai entender a mensagem da cruz, e como o teólogo vai entender a mensagem da cruz. Existe um jeito único em nós, onde se é aplicado de fato essa mensagem. E que nós, ao menos, devemos nos permitir ser ministrados por essa mensagem. Por fim, eu queria falar a respeito de algo que me chamou muita atenção quando eu estava estudando. E nas grandes enciclopédias, onde de fato os evangelhos foram tirados, compilados, uma das mais confiáveis era o Vaticano, e outro que eu esqueci o nome. Mas eram esses dois que eu me recebiam mais crédito. E Marcos, o Evangelho de Marcos, em especial, ele só estava escrito até o versículo 8. Então, Marcos 16, no capítulo 16, só foi escrito por Marcos. Isso é uma teoria, alguns irmãos, que é escrito na história da igreja. Em Marcos capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 8. E a partir do versículo 9 até o versículo 20, possivelmente não foi Marcos quem escreveu. Tem Eusébio de Cesareia e Jerônimo, que é um dos pais da edição, considerado os pais da igreja, e eles afirmam que aonde eles tiravam, né, onde eles faziam as cópias, lá só estava escrito até o versículo 8. Tá? E eu vi um rapaz falando, e aqui os irmãos se sintam à vontade para pesquisar depois a respeito disso, né? Que foram os discípulos, né, do terceiro século, adicionaram no versículo 9 ao versículo 20 essas informações acerca de doutrinar também a igreja. Né? E aí algumas observações nós vamos enxergar a respeito desses versículos. E vai ter um versículo que é até um pouco polêmico, no sentido em que algumas pessoas não seguem a conta de uma e é fruto de muito debate
no meio cristão, que é o versículo 16, que diz assim: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. O que nos faz entender que, por exemplo, se Jesus retornar hoje, quem não é batizado, infelizmente, né? E um dos motivos, né, do teólogo que afirma isso, a lição desse povo batizado, era porque as pessoas que estavam aceitando o cristianismo nessa época não queriam se batizar quando eles aceitavam o cristianismo, porque eles queriam que o batismo levava a pessoa direto para a salvação. Então, eles aceitavam o batismo no seu leito de morte. Já estavam a morrer, eles eram batizados. E ali também não conseguiam. É uma das origens também do batismo por aspersão, acho que é assim que fala o nome, porque eles não pegavam as pessoas no leito de morte para poder introduzir as pessoas na água e tal, e aí eles batizavam no leito de morte também. Gente, obrigado pela oportunidade. Eu quis fazer bem rápido, eu acredito que a maior contribuição já foi na ceia, né? Acredito que nós possamos continuar estudando. Eu sei que na próxima aula, o professor Coronel, né? Já o professor Coronel na próxima aula, né? Então, ele vai contribuir com algumas informações a respeito do livro inteiro. Agradeço aos irmãos a atenção, pastor, confiança de aproveitar aqui. E que nós venhamos ter a mensagem da Bíblia nos nossos corações. Amém.